que acho que eram 14 anos, não teve essa história? Tem Quando fala ele do era Lula, eleito? tem fala do Bolsonaro, tem fala de todo mundo. E o Bolsonaro falou isso publicamente. exatamente. O Bolsonaro falou publicamente que menina de 14 anos, não sei o quê, blá, blá, blá. É isso aí, falou publicamente também. É tão escroto quanto. Vamos começar a bagaça aqui, vários assuntos pra gente tratar, porque olha, o ministro Alexandre de Moraes manteve a cassação do ex-deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei. O parlamentar estava tentando reverter a perda do mandato, alegando irregularidades no processo que levou à sua cassação pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Lembrando que o Arthur ele perdeu o mandato em 2022, não sei se vocês se lembram, por, segundo a Assembleia, quebra de decoro parlamentar, depois daquela divulgação de áudios em que dizia que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Com a decisão, ele continua inelegível por 8 anos, com base na lei da ficha limpa. Diogão, vou começar por você hoje. Como é que você viu essa manutenção? Bom, desde o momento eu disse que eu não gostei nem um pouco, nem podia daquela fala extremamente infeliz do Arthur, mas não via razão para cassação. Quem o escolheu foi o povo, foi o eleitorado. Então não vejo muito lógica em ficarem tirando mandatos de pessoas que falem bobagem. Espera a próxima eleição, aí o povo dá um troco nele, pronto, é resolvido. E o Alexandre de Moraes, lógico, ele mantém sempre a força do instamento, do Estado, das instituições, aquilo que chamam de instituições democráticas, que se valem de nós para pagar as contas deles, isso sim. Muito bem, Beraldão, como é que você viu aí, hein? Bom, Paulo, primeiro, essa decisão, na verdade, ela não era o processo de questionamento da cassação chegando ao Supremo Tribunal Federal. Era um pedido de decisão do Supremo em relação ao processo que corre no STJ e continua correndo no STJ. Então, o processo continua. Obviamente, esse pedido era para dar celeridade na decisão para que ele pudesse disputar a eleição desse ano, coisa que, pelo calendário eleitoral, não parece ser possível então, mais agora. Agora. Inegibilidade, é isso? E não... Ele quer anular o processo que dentro da Assembleia Legislativa que o cassou e com isso deixou inelegível, entendeu? Felipe, por favor. Então, eu acho que, como nós sabemos, a maioria dos processos de cassação são políticos, né? Quando você não tem ali aliados, ou na Câmara, ou em qualquer uma das casas, você corre esse risco de cassação, o que eu acho complicado, né? Se você faz com que crimes sejam avaliados através da amizade que você tem ou não dentro da Câmara, isso não é justo. A gente já viu pessoas cometendo crimes e demorando muito para serem cassados. Inclusive, saindo do Brasil e largando seu mandato para trás, continuando com verba parlamentar. Então, eu acho que precisa reaver muito esse tipo de avaliação de como deve se caçar uma pessoa, não só pela amizade. O negócio do Mamãe Falei foi um mutirão contra ele, porque ele incomodava os cassação deputados. é assim, né? Ele incomodava os deputados da cassação. Assembleia, né? Não era amigo dos deputados da Assembleia, porque eu me lembro que... sei lá, Briga com o não é? sindicato. É isso. E eu me lembro que na Na mão com a galera de Assembleia... sindicato, exatamente. Na Assembleia a gente teve aquele caso emblemático daquele deputado que chega por trás de uma deputada do PSOL, apalpa o peito dela. Esse cara, ele não teve Suspenso. o encaminhamento Exatamente. que o Mamãe Falei teve, né? É um clubismo, né, que acontece dentro da Muito bem. Penélope Nova, quero te ouvir. Bom, peraí, vamos por partes. Eu sou, né, defensora da liberdade de expressão plena. Falo aqui dia sim, dia também sobre isso. Então, com relação à cassação dele, eu sou contra, fui e continuo sendo contra. A liberdade de expressão é um pilar fundamental numa sociedade livre. E é nesse pilar que se apoia algo chamado de imunidade parlamentar. Acho que é importante lembrar, os parlamentares no Brasil, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer. Isso significa todas, absolutamente, né? Das suas opiniões, suas palavras e também seus votos. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição. Isso está lá para garantir que os parlamentares eleitos pelo povo possam criticar, né? Possam questionar e possam, inclusive, também denunciar
todo o poder público, né? Em todas as suas esferas. É esse pilar que garante que eles sejam livres para representar os seus eleitores nessas ações, palavras, enfim, opiniões e tal. Então, assim, por mais que diante do tal áudio eu entenda que a sociedade tenha passado a ver o Arthur como um canalha, eu acho que a forma correta de não ter ele mais presente no parlamento é não elegê-lo novamente, né? Não vai ser puni-lo por palavras. Agora, sim, até porque, né, lei não impede ninguém de ser idiota. Tem gente que acredita nisso, mas não é verdade. Porém, agora só, assim, diante do que o Reis falou, é um clubismo, são amigos, o placar da cassação do Arthur foi 73 votos a 0. Nenhum dos seus colegas o defendeu. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, do Daniel Silveira, que também não é do mesmo campo político, ideológico. E será que o Arthur foi contra a cassação dele? Porque esta é a lógica. Se você defende parcialidade, uma hora essa parcialidade vai se voltar contra você. Nessa hora que você demonstra que você defende princípios, né? E não seleciona pessoas sobre os quais esses princípios serão aplicados diante ou através do poder do Estado. O negócio do Mamãe Falei, na época, eu me lembro bastante, assim. Aquilo ali foi claramente uma fala infeliz, né? Ruim, uma fala ruim que foi reprimida e foi rechaçada por toda a sociedade, né? Ele reconheceu o erro dele, mas ali o que me chamou muito a atenção é que todos os deputados, como a Penélope falou, inclusive do próprio Partido Novo, que é bom falar aqui da coisa da liberdade e tal, não sei o quê, vários parlamentares aí, eu nem me lembro direito quem era parlamentar, mas hoje nem são, porque, enfim, não fizeram política e não conseguiram avançar, né? Mas eu me lembro que na época, esses parlamentares foram frouxos. Sim. Você se lembra bem, né, Beraldo? Não assumiram ali. Tanto é que, como a Penélope falou, ele é cassado por 73 votos. A Assembleia Legislativa tem 94. Ou seja, tiveram, façam as contas aí, 21 frouxos. Porque é o seguinte, se você tem... Eu valorizo muito isso. Se você tem a opinião, você vai lá dar a tua opinião. Você não vai fugir, né, Beraldo? E esses caras fizeram exatamente isso. Fugiram e aí esse placar ficou desse jeito que vocês estão vendo. Exatamente. Foi uma situação dentro da Assembleia Legislativa que, como você lembrou bem, passava pelo mesmo processo em relação ao assédio que foi pego nas câmeras. O assédio à então deputada Isa Pena aconteceu dentro do plenário, durante uma sessão. Aquilo foi nojento, foi filmado. Né? E a Assembleia, salvo engano, o suspendeu por 90 dias. Suspendeu o deputado... 6 meses, não foi? Primeiro por 90 foi 90 dias. Aí mesmo. Pegou mal, porque com 90 dias ele nem deixava de ser pago. Exatamente. Ele não precisava sair, ele era só licenciado. Aí, como pegou mal, aí aumentaram para 6 meses. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo deu uma demonstração de dois Olha pesos. aí, Beraldão. Essa é a cena. Olha a cena, meu. Que nojo. Isso é um negócio absurdo. Nojenta. Então, nesse aspecto do Arthur, de novo, quem tem que julgar é o povo, como eu também acho, e que no caso do Lula, quem tem que mandar ele para casa é o voto, é o povo brasileiro. Não adianta a gente querer ganhar essas coisas no tapetão, porque só para finalizar, naquele momento, Arthur Duval era pré-candidato ao governo de São Paulo. Havia um esforço da política, porque ele tinha surpreendido na eleição para prefeito, quando as pesquisas de véspera davam ele com 2%, nas urnas ele teve 10%. Então ele representava uma ameaça para aquele jogo da disputa do governo em 2022. Não, e aí assim, gente, sendo bem transparente sempre com vocês, coloca aí a imagem de novo. A fala do Arthur Duval foi mesquinha na época, foi baixa, foi suja, mas foi uma fala. E as pessoas falam merda, certo? Falar merda, sim, infelizmente, todos nós falamos. Agora, isso que vocês estão vendo aí na imagem é algo concreto. É um assédio. É um assédio sexual. São coisas absolutamente diferentes. Não, e tem um detalhe... Por isso que falta um regramento melhor. E tem um detalhe seguinte, cara. A fala do Arthur Duval, uma fala absolutamente escrota,
Não tenha sombra de dúvidas. Foi feita num grupo de WhatsApp entre amigos que jogam futebol. Isso muda o quê? Não, isso muda. Não, isso. Muda o quê? Isso diz dele. Não. Por não isso, vou passar pano. por isso Ele que eu pensou isso, frisei ele falou desde isso, o ele início da responsável minha pelo que fala que o Arthur falou foi escroto. Ponto. Ou misógino, melhor dizendo. Não, foi escroto. Foi misógino. Não, Ele falou que foi mulher escroto. é fácil. Escroto, foi escroto. É mais do que misógino. É escroto. É uma questão moral. É mais do que caráter. misógino. É escroto. Só que isso foi dito num grupo privado de WhatsApp que foi tornado público por um integrante desse grupo que o Arthur já disse que até hoje ele não sabe quem é. Então, o Arthur Duval, ele foi condenado, né? Foi cassado por uma fala num grupo privado que veio a público. Que é Mas muito desculpa, gente, diferente, esse é o problema. que é muito diferente do que a cena do vereador apalpando o peito da outra coisa. Você tá entendendo? É diferente. Da deputada. É diferente da Não, questão. Por o isso que problema eu não é esse, disse gente. que a fala do Arthur, desde o início, foi escrota. Muito bem. Qual o problema, Penélope, por favor? Não, é Em que a seguida o questão, Diogo. assim, tem alguns problemas. Como eu disse, eu acho que a fala diz sobre o caráter dele, a sociedade reage no campo da eleição. Então, com relação a ele ser inelegível, por palavras, eu sou contra. Com relação à sociedade condená-lo moralmente ou não, eu sou a favor da liberdade da sociedade para fazer isso e se manifestar em relação à esfera política dele, elegendo ele novamente ou não. Agora, eu também não posso deixar de lembrar que o Arthur, no início do MBL, era um grande defensor da liberdade de expressão. E ele voltou diversas casinhas em relação a isso. Eu não vi o Arthur se manifestar contra a cassação de, por exemplo, o Daniel Silveira, que é um cara do campo político que não... Ele é de direita, o Daniel Silveira é de direita, né? Então, qualquer parlamentar de direita que, diante da cassação de um parlamentar, seja inclusive da esquerda, se a direita defende liberdade de expressão, ela tem que fazer isso na hora em que isso é testado, que é diante do direito de uma pessoa falar aquilo do qual ela discorda. Ele, como parlamentar, e todos os outros parlamentares de qualquer campo político, diante da Constituição, todos são invioláveis por quaisquer opiniões, críticas, palavras, enfim. E aí eu não vejo nenhum deles sendo fiel a este princípio, se apoiando no pilar da liberdade de expressão e fazendo a defesa dele, independentemente de quem. Quando você defende seletividade, uma hora você é vítima disso. Por favor. Por favor, Diogo. Comigo? Por favor. Olha, a questão não é essa, porque quem entendeu o seguinte, a palpação, aquilo que aquele sujeito fez, é coisa de polícia. Tem que ser resolvido na delegacia e com cadeia. O caso do Arthur, eventualmente, poderia ser, mas os parlamentares têm o direito de falar até asneira, como as pessoas também. O que as pessoas não entendem, o Brasil precisa perceber, cassação não é cassação ao político, é cassação ao eleitor que escolheu esse político. É ele que tem autoridade de colocar o parlamentar lá e ele que deveria ter o direito de poder tirar. Aí sim, se fosse um recall feito pelos eleitores, ok. Mas essa mania que virou no Brasil de cassação de prefeito, cassação de vereador, cassação de deputado, por uma série de coisas que não fazem sentido. Cometeu crime? Chama a polícia, isso sim. Isso é interferência, né? Inclusive Rick no Souza, processo que... quero te ouvir. A cassação é completamente cabível. O comportamento do Arthur foi uma coisa deplorável, é quebra de decoro, é previsto. Não foi o único episódio deplorável de membros do MBL, inclusive. É lamentável que a régua moral não seja aplicada para casos muito semelhantes. É nítido que ali houve uma pressa, houve uma vontade de meio que banir ele da vida pública por conta do partido, por conta do que ele defende. Que casos muito semelhantes tiveram uma tolerância muito maior dos pares e do judiciário.
mas que a cassação dele foi bem aplicada, foi. Lala Fonseca. Olha só, Paulo, a fala dele e o comportamento da sexualidade relacionada foi extremamente infeliz. Mas eu não vejo que a cassação política deveria estar relacionada. Quando a gente olha um pouco do histórico do Arthur Duval, ele tinha, né, tentativa de combater supersalário, a questão dos penduricalhos, que ele trazia uma crítica muito forte. Então, assim, a questão da transparência nessa remuneração dos servidores. Então, acho que nesse ponto ele acabou incomodando muita gente e aí a cassação veio em decorrência disso. Porque a gente está falando de algo político e não de algo criminal. Não dá para a gente passar pano na fala dele, não tem como. A fala dele foi extremamente infeliz, mas como disse o Regis, foi num grupo privado de WhatsApp. O comportamento dele ali na Câmara foi extremamente infeliz e deveria ter acontecido algo na parte criminal e não a cassação política. Eu não vejo como a mesma coisa. Se fosse um bolsonarista falando é? isso, um sobrenome Bolsonaro falando isso, todos aqui estariam dizendo que a fala foi infeliz? E que é um absurdo que isso tivesse sido vazado de um grupo privado do WhatsApp? Eu realmente queria muito saber isso. Sim. Se um bolsonarista falasse algo escroto, que fosse vazamento de áudio, que fosse vazamento de filho áudio, do Bolsonaro eu criticaria também. Eu criticaria, não tem problema nenhum. Eu tenho minhas dúvidas. Tô com a Penélope também. Não, criticaria. Não tem dois pesos e duas medidas, não. Teve fala do Bolsonaro sobre as meninas, que acho que eram de 14 anos, não teve essa história? Tem fala do Lula, tem fala do Bolsonaro, tem fala de todo mundo. E o Bolsonaro falou isso publicamente. O Bolsonaro falou publicamente que menina de 14 anos, não sei o quê, é isso aí. Falou publicamente também. É tão escroto quanto. Não adianta. O contexto desta fala é absolutamente diferente. Querer fazer essa relativização moral sem muito diferente. Muito diferente. Você falar que meninas de 14 anos já estão prontas. O que me faltava, né? Você falar que meninas de 14 anos já estão prontas pro abate, aí é bacana, né? Falou. Não vou fazer defesa de uma fala descontextualizada. Deixa eu só falar uma coisa. Descontextualizar, falou. Calma, por favor, calma. Podem surtar. Vamos lá, Beraldo. Não, Penel, só para entender. Então, aquela fala sobre a Maria do Rosário, com quem eu não concordo em absolutamente nada com a Maria do Rosário. Para mim é uma aberração as coisas que a Maria do Rosário defende. Agora, dizer num debate político que ela não merece nem ser estuprada, isso é legal? Você vai citar que ela chamou ele de estuprador antes ou você vai deixar isso? Mas ele falou de criancinha. Você acabou de dar o exemplo do motivo. Troca de ofensa. Não, gente, esperaí. Troca de ofensa, chumbo trocado não dói. Ofensa com ofensa deu na mesma. Pepezinha, deixa eu abrir uma enquete às 10 horas e 27 minutos, porque hoje é quarta-feira, né? Tá chegando o final de semana, pra alegria de Rick Souza. Falta pouco. Pra gente não ter que se olhar mais na cara. Calma. Eu quero abrir a enquete, por favor. A cassação de Arthur Duval foi justa? Sim ou não? Abre a enquete pra gente ouvir você que está nos acompanhando às 10 horas e 27 minutos. Eu vou ler algumas mensagens. Se você puder também, vai deixando o seu like, porque estamos quase batendo os 2.500 likes. É isso, Iaguinho? Será que a gente passa dos 7.000 simultâneos hoje ao vivo? Dá o like aí, pessoal. Gosta de criança, Michael? Ai, crianças, que eu adoro as crianças. Deixa eu ler as mensagens aqui. Ô, Michael, por favor, Michael, se Seria puder, não atrapalhe. Obrigado. Billy Jean. Só um minuto. O Anderson Tásticos diz, bom dia, Pintópolis. Existe sim, só que lá poucas pessoas trabalham, ou seja, estão todos... Que é isso, gente? Aí não dá, né, Ander? O J. Figueiredo voltou. Você tá com bastante tempo, né, J. Figueiredo? Obrigado pela tua participação. Ele acha que a Badaró tava linda, patrocinada pela pela Pink Panther. A Sympathy Caldeirão charmosa com a tatu de fora. Manda um abraço de mototáxi pro Regis. Obrigado, J. André da Bélgica. Oi, Paulo, veja com carinho sobre o caso da Raquel Cantarelli.
Ela viajou para a Irlanda para resgatar suas filhas e ontem colocou nos stories que estava sendo levada presa. Ajuda ela, por favor. Amanhã eu vou botar esse caso aqui no Além da Notícia, tá, Andréia? Tamo junto. O Iago diz, para mim é o mesmo risco da menina do bang jump dizer que é um legalizado e o outro não muda nada. Sou 100% que isso é culpa também de quem se bota em risco. A Maiara, muita chuva nesses dias, volume alto de água, além do acidente de Foz, também teve o desaparecimento de um jovem em Sapopema, no Paraná, durante uma trilha, ao atravessar um rio. Por que permitem esses passeios em dias com nível da água elevado? É uma boa pergunta. Aline Maria, cataratas, patrimônio natural, patrimônio cultural Regis, tá, Patrícia? Somos tocofãs, não sei do assunto, mas o Paulo tem razão. O Valmir José tá junto com a gente, obrigado, seu Valmir. O José Mário dos Santos, Paulo teve a mesma ironia com o caso da menina que saltou da ponte, me questionando. O J. Figueiredo, Paulo, infelizmente, essa sua fala, é de alguém que toma banho de chinelo, não sai sem camisa no sereno, joga beach tênis e só bebe em copo Stanley. E às noites sai com a sua mãe, a Zafira. A Zafira. Juro por Deus, eu não sei com quem você aprendeu a ser tão grosseiro. Eu pensei que tava escrito no super eu não fui grosseiro, é só uma brincadeira, né? É só uma brincadeira. A Zafira dizendo bom dia, amoras e amores, amo as manhãs com vocês. O Iago, pão de alho é ciumento, se olha para o queijo ele queima. O Robson Dias, Val e MBL forjam um vídeo contra o Padre Júlio. O Mr. Fábio Pietro, falar baixaria é pior que brigar na rua. Mamãe falei verso Renato Freitas. O Bruno, Penélope só esqueceu que essa direita que defende a liberdade de expressão também votou pela cassação de Arthur Duval. O KRN, Paulo, como assim frouxos? Políticos eleitos têm o direito de votar como querem. Ambos deveriam ser caçados. O Gnomo chamou o contato e o contato veio. Somos tocofãs. Penélope, o Arthur era contra a cassação do Daniel Silveira, ele nunca foi a favor. O Ed Maier, concordo com o Regis, em um ambiente entre amigos todo mundo fala merda e que se todo mundo tivesse áudios vazados não tinha ninguém jogando pedra. O Vladimir Vezouza, os parlamentares são invioláveis por quaisquer falas. Quem acha isso ruim, que lute para que se mude a Constituição. Quaisquer igual a todas. E o Alexandre Macedo, se a Penélope sair, isso aí vira a Globo News. O Luan de Lima diz, Arthur foi contra o Kim e Kim votou contra a cassação do Daniel Silveira. Agora a bancada bolsonarista cassou o Arthur. O Nicolas e o Eduardo Bolsonaro comemoraram publicamente a cassação. Pesquise para não falar asneira. E o Michael Penélope... Eu sou contra a cassação de parlamentar. Não é porque alguém fez, eu sou a favor. O Michael diz, Penélope, o Daniel Silveira defendeu o direito de liberdade de expressão do Arthur. Interrogação. Vamos para a nossa enquete aí, Aguinho, por favor, só para a gente ver como que tá. A gente perguntou para vocês se a cassação do Arthur Duval foi justa. 69% acha que não e 31% acha que sim, que é o que a gente está discutindo aqui, beleza? Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.